Olá, para você que está acompanhando a TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, as nossas redes sociais. A partir de agora, você acompanha a sessão solene para a entrega do título de cidadão caxiense ao seu Antônio Carlos Potric, ele que é engenheiro agrônomo e recebe a honraria da casa que foi proposta pelo vereador Alfredo de Camilles. A sessão é presidida pela presidente da casa, vereadora Marisol Santos. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene de outorga do título de cidadão caxiense ao senhor Antônio Carlos Potric. Convido nesse momento o vereador Gilfredo de Camilles para que conduza até a mesa principal o homenageado da noite, Antônio Carlos Potric, que entrará com a apresentação do músico Nivaldo Moselli. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Que lindo. Bom, compõe a mesa principal nessa noite essa vereadora Marisol Santos, presidente da Casa Legislativa, nosso querido homenageado da noite, Antônio Carlos Potric, nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jorge Catusso, nesse ato representando o prefeito municipal Adilode Domênico, prefeito em exercício Paula Iores nesse momento. Secretário da mesa proponente dessa homenagem, vereador e colega Gilfredo de Camilles. Convido nesse momento a todos os presentes para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, lacrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza.
outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, que os risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o barulho sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu na voz já muda, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Solicito nesse momento ao nosso secretário da mesa, nessa homenagem, vereador Gilfredo de Camilles, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nessa sessão solene. Boa noite, senhora presidente. Presidente da PAI, Bernadette Pavan Vezaro, e presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, Luciano Silva. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada, vereador Camilles. Muito boa noite a todos que estão presentes aqui conosco no plenário. O título de cidadão caxiense ao senhor Antônio Carlos Potric é concedido por meio do Decreto Legislativo número 490/A, de 13 de setembro de 2024, por iniciativa do vereador Gilfredo de Camilles, a quem convido nesse momento para que se pronuncie em nome do nosso Poder Legislativo. Boa noite a todos. Antes, gostaria de agradecer a senhora Ilma e meus assessores, Thaís e Everton, pelo empenho e dedicação do que vai ser apresentado hoje à noite em homenagem ao meu amigo, o senhor Potric. Como presidente da recém-criada Comissão de Acessibilidade, Inclusão Social e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências, é com grande satisfação que hoje reconhecemos e celebramos Antônio Carlos Potric como cidadão caxiense. Neste primeiro ano de atuação da comissão, é fundamental destacar a importância de pessoas como Antônio Potric. Nascido em 5 de janeiro de 1953 em Antagorda, Antônio sempre carregou em seu coração o desejo de contribuir para o desenvolvimento de sua região. Como agrônomo formado pela Universidade de Passo Fundo, ele não apenas cultivou nozes e erva mate, mas também plantou sementes de conhecimento ao longo de sua carreira. Seu trabalho na Emater do Rio Grande do Sul e sua liderança na Associação dos Engenheiros Agrônomos da região Caxias revelam um profissional comprometido com o crescimento agrícola e social de Caxias do Sul. Um dos aspectos mais notáveis de sua trajetória é o seu trabalho em prol das pessoas com deficiência. Antônio foi um dos idealizadores da Romaria das Pessoas com Deficiência, Romaria do Caravaggio, atualmente em sua 3ª edição. Um evento que promove a inclusão e celebra a diversidade. Além disso, sua atuação na Associação Atlética de Desporto e Paradesporto, a ADP, sua participação como membro suplente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência
e sua presença ativa na comissão organizatória da Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência demonstra o seu compromisso em criar um ambiente mais justo e acessível para todos. Apesar de suas limitações físicas, ele nunca deixou que isso o impedisse de seguir em frente. Desde sempre, Antônio enfrentou desafios, transformando as dificuldades em oportunidades para ajudar os outros. Sua atitude positiva e determinação mostram que as limitações não definem quem somos, mas sim nossas ações e nossa vontade de fazer a diferença. Antônio nos ensina que, com esforço e um coração generoso, podemos superar barreiras e impactar a vida das pessoas ao nosso redor. A sua trajetória é uma verdadeira inspiração para todos nós. Hoje, ao receber o título de cidadão caxiense, celebramos não apenas suas realizações, mas a pessoa que ele é. Que sua trajetória continue a inspirar e transformar nossa comunidade. Parabéns, Antônio Carlos Potrick. Você é um verdadeiro exemplo de cidadania e amor ao próximo. Muito obrigado. Nesse momento, nós temos a satisfação de passar às mãos de Antônio Carlos Potrick a placa do título de cidadão caxiense, outorgado por esse Poder Legislativo, com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, de acordo com o Decreto Legislativo número 490/A, de 13 de setembro de 2024, por iniciativa do vereador Gilfredo de Camilles, concede ao senhor Antônio Carlos Potrick o título de cidadão caxiense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Caxias do Sul, 24 de setembro de 2024, assinam os integrantes da mesa diretora e a vereadora Marisol Santos, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Convido, então, os componentes aqui da mesa principal para que a gente faça a entrega, nesse momento, dessa placa, o título de cidadão caxiense ao senhor Antônio Carlos Potrick. Antes de acompanharmos a manifestação do nosso querido homenageado, que eu ouso dizer, vereador Camilles, é da casa, né? Estamos acostumados e muito felizes com a presença dele sempre aqui conosco. Mas antes de nós acompanharmos essa manifestação, eu convido a todos para assistirmos a um vídeo preparado especialmente para a noite de hoje.
engenheiro, amigo engenheiro agrônomo Antônio Carlos Potric. Parabéns por esta conquista. E que tu sejas muito, muito feliz. E tu tenhas muita saúde, tu e tua família. E que a paz reine no coração de vocês. A ti, engenheiro agrônomo Antônio Carlos Potric, e tua família, o meu abraço, o meu carinho e a minha alegria em poder dizer-te algo neste momento que tu estás sendo homenageado pela Câmara de Vereadores do município de Caxias do Sul. Antônio Carlos Potric, meu colega, meu amigo. Nos conhecemos em 1974, no meu primeiro dia de aula, na Faculdade de Agronomia, na Universidade de Passo Fundo. E aí, por motivos profissionais, eu acabei saindo de Caxias do Sul e você foi para Caxias do Sul. Então, nada mais justo, nada mais merecido do que ser um cidadão caxiense. A Tereza, o João Albino, a Naili, muito forte abraço para vocês, para ti, para Ilma, para Carol, para Lídia. Um beijo no coração. Forte, forte abraço, meu amigo. Meu nome é Marta, sou extensionista social e chefe do escritório municipal de Emater de Antagorda, terra natal do seu Antônio Potric. Quando ingressei na Emater há 22 anos atrás, conheci e sempre ouvi falar do trabalho do seu Potric, muito atuante e querido por todos os colegas. Conheço a sua família em Antagorda, como também a família Emater, que sempre falou e fala muito bem do seu trabalho, da sua dedicação, empenho e amor pela Emater, no trabalho com todos os públicos. Parabéns, seu Potric, és merecedor desse título. Temos muito orgulho de ter sido nosso colega e também de você ser natural da nossa querida Antagorda. Aí, Potric, vou falar um pouquinho da nossa vida, né? Nossa relação de colega profissional, né? Formados agrônomos, eu destinado no concurso de 81 da Emater para a tua terra natal, para trabalhar aqui no escritório municipal, e tu designado para trabalhar na Regional de Caxias, né? Morando em Caxias, trabalhar com o cooperativismo, né? Quanto papo, né? Quanta análise que fizemos para melhorar o trabalho, né, de como chegarmos aos melhores resultados, né, junto à nossa empresa Emater, atuando com a família rural, né. Eu lembro que tu tiveste um tempo em Caxias, depois te aproximasse mais para a nossa região aqui de Estrela, do Regional de Estrela, ficaste um tempo, e lá pelas tantas, levantaste âncora e foste para Caxias novamente, né? E até me pergunto, adotaste Caxias de coração, né? E esse Potric semeando boas sementes, né? E colhendo bons frutos teus amigos que sempre o rodearam, né? E que tem a maior estima e consideração por esse gringo de Antagorda. Um abraço. Antônio, estou passando para te dar os parabéns, felicidades. Fomos colegas por 5, 6 anos na década de 60. Já lembra, né? Ia e voltava junto do colégio. Sem contar as comidas que nós fazíamos. Aqui é o engenheiro agrônomo Lino Raman, ex-presidente da Emater e colega de profissão e de atividades do Potric. Conheço o Potric de muitos anos,
trata-se de uma pessoa de excelente caráter e um profissional de primeiríssima qualidade. O Potric deixou saudade em todos os locais por onde passou. Sempre foi um extensionista muito dedicado e aplicado nas causas da extensão rural do Rio Grande do Sul. Tem um legado espetacular com relação às suas atividades junto à agricultura familiar. Sempre teve excelente desempenho e deixou saudade em todos os lugares por onde passou. Por isso, considero que esta homenagem que está recebendo trata-se de um reconhecimento extremamente importante que eu me associo e transmito aí meus cumprimentos e o meu agradecimento especial ao meu ilustre colega Potric por tudo que fez pela nossa extensão rural do Rio Grande do Sul e que fez pela agricultura familiar. Grande abraço, sucesso e cumprimento a todos também aí que tiveram a bela iniciativa de homenagear esse excelente profissional. Muito obrigado, um abraço a todos. Boa noite, Potric, família. Parabéns pela homenagem merecida. Que tu continue sendo aquela pessoa alegre, divertida, como desde que eu te conheço há 40 anos. E que tu continue sendo um grande amigo de coração, como sempre fomos. Parabéns, saúde e felicidade. Então, Potric está recebendo hoje uma homenagem. Tenho certeza que tu é merecedor, não só pelo teu profissionalismo, mas também pela pessoa maravilhosa que tu é. Quero te dizer que a gente tem orgulho de te ter como amigo e como compadre. E aí, meu amigo, que alegria em saber que está sendo homenageado com o título de cidadão caxiense. E nós, nesse momento importante de tua vida, também gostaríamos de abraçá-lo. Sabemos de tua luta, sempre com o apoio importante de tua família. A conquista é síntese ou fruto de tua caminhada, sempre com muita dedicação e responsabilidade. Profissional preocupado com o desenvolvimento, nunca deixando de lado as questões ambientais e sempre muito carismático com todos que te cercam. Constitui-se uma família linda, com a Ilma, com a Lídia e com a Carolina. E é claro, meu compadre, que eu tenho mérito nisso porque foi eu que te apresentei a comadre. Meu amigo, trabalho, responsabilidade e conduta nem sempre geram riqueza, mas com certeza são méritos que nos levam ao reconhecimento e a certeza de que fizemos a coisa certa. Um grande abraço, meu amigo. Ô, Antônio, meus parabéns. É um grande orgulho para a família Bondan e ao povo de Antagorda. Eu quero parabenizar essa Câmara de Vereadores por essa iniciativa. Aposto que o Potric vai retribuir com isso. Um abraço. O que eu posso falar do meu padrinho? O meu padrinho é um cara sensacional, está sempre disposto a ajudar os outros e não mede esforços para ajudar a quem precisa. Eu, particularmente, sou eternamente grata por tudo que ele fez por mim ao longo da vida e principalmente nesse último ano. Dindo, querido, te amo até o infinito. Beijão. Querido tio Tom, sempre foi um exemplo de superação para nós. Sempre disposto a ajudar, dando bons conselhos. Obrigado por ser um Antônio Carlos Potric. Que Deus te abençoe na sua jornada e te dê muitas vitórias. É o que eu desejo de coração. Querido tio Antônio. Olá, família querida, boa noite. Tudo bem? Marcos aqui do Noiva de Canoas. Hoje, especialmente aqui, mandando um abraço bem apertado, todo carinho, do fundo do coração, para o tio Tony, seu Antônio Pontes, tio Tony, pelo reconhecimento que a Caxias do Sul, cidade de Caxias do Sul, tem com a pessoa do tio Tony. Querido e amado tio Tony, parabéns, tio. O senhor é um cara que merece.
cara coração, cara família, com essa família linda. Parabéns pro senhor. Fico muito feliz. O Irmã de Canoas, todos muito felizes com esse reconhecimento que a cidade de Caxias está trazendo pro senhor. Olá, tudo bem, querido tio Antônio? Então, eu venho em nome de todos os sobrinhos lhe prestar uma homenagem pela certificação de cidadão caxiense, né? Que com certeza é uma homenagem muito merecida, porque você é um profissional exemplar e um competente profissional. Você é um orgulho e um exemplo para toda a nossa família, que mesmo você tendo todas as limitações físicas, jamais deixou de exercer o seu trabalho com total eficiência. Parabéns, parabéns, parabéns. Você merece sempre o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração. Sucesso sempre. Um grande abraço de todos nós. Beijão. Oi, tio Tony, como vai? Espero que muito bem. Então, eu tô aqui para te dizer e falar em nome de minha família, de que a gente gosta muito de ti, te admiramos muito, que é muito bom te ter na nossa família e a tua companhia, tua presença sempre sinal de bom papo, de risadas, de alegria, de descontração, de troca de experiências, aprendizado e até um puxão de orelha de vez em quando, que também é bom, né? E, enfim, eu fiquei sabendo de uma notícia maravilhosa de que fosse agraciado com o título de cidadão caxiense. Olha só, que máximo, que legal. Parabéns. Então, em nome de minha família, de meus irmãos, meus sobrinhos, do pai e da mãe, que com certeza estão te aplaudindo lá do outro plano também, queremos te parabenizar e dizer que tu és muito merecedor desse título e que és um exemplo e inspiração para todos de superação, de que limitação física não necessariamente é uma barreira para evoluir como pessoa, como profissional, ser humano, como cidadão e de fazer o seu melhor em prol da comunidade e do bem comum. Antônio, parabéns por esta homenagem. Por tudo que hoje és lembrado, existe uma forte explicação. És especial aos olhos dos caxienses. Grande Patrick, que alegria, que orgulho, que honra poder participar contigo, junto com a tua família, junto com a Assembleia, nessa noite, no momento que esta casa te concede um título tão importante. Mais uma de suas façanhas, entre tantas, e queremos aproveitar a carona do momento para também dizer o grande e extraordinário ser humano que você é. E nossas tretas vão ficar para o próximo churrasco que você vai ter que pagar. Grande abraço, forte abraço. Antônio, estou muito feliz e orgulhoso de vivenciar esse momento junto com nossos familiares. Sabemos o quanto és merecedor. Parabéns, meu irmão. Antônio, tu és nosso irmão, nosso amigo. Eu falo também pela Tereza Maria, que não pôde estar aqui hoje, mas se pudesse estaria. E com certeza ela está lá rezando por ti. Antônio, obrigada por ser nosso irmão. Obrigada por tudo. Tu és um irmão amigo. Que Deus te ilumine. E tu sejas sempre feliz com a família que tu tens. Deus te abençoe. Oi, pai. Estou aqui com muita alegria, com muita honra de ser a tua filha, de fazer parte da tua família, de conviver contigo com tanta frequência e dizer que realmente é muito inspiradora a maneira como que você luta por aquilo que você acredita, a maneira que tu te dedica, que tu contribui, que tu realiza também. És uma pessoa inspiradora e eu espero que isso seja carregado por mim,
pelos próximos que estão vindo e por todas as pessoas que têm a oportunidade e a honra de conviver contigo. Sinto lisonjeada de ter sido a tua primogênita e ter saído desse forninho da minha mãe, tão parecida contigo, em todos os sentidos, em gênio, em gosto, em interesses. E realmente eu sou filha do meu pai. Um beijo bem grande e desejo sempre que tu seja uma pessoa eternamente feliz. Antônio Carlos Potric. Então, passando aqui para deixar os meus sinceros parabéns para essa honraria que você está recebendo hoje, né? O título de cidadão caxiense, eu acho que é um fruto, é uma consequência aí de todos os teus anos aqui na cidade e tamanha quantidade de pessoas que você contagiou. Né? Então que você siga contagiando e emanando essa simpatia aí para onde passa e nos agraciando aí com essa sua ilustre presença sempre, tá? Então deixando aqui os meus parabéns e siga sempre sendo este cara exemplar, ético e um ótimo sogro. Um abraço. Oi, pai. Estou aqui para deixar minha homenagem, dizer que eu estou muito orgulhosa por esse mérito que está recebendo hoje. Ele é um mérito de cidadão, mas eu posso dizer que como cidadão também tu é um grande pai, um grande marido, imagino que sim. Mas acima de tudo, uma pessoa que eu admiro muito de poder ter dentro da minha família, de ser alguém que me dá exemplo, me dá força, me incentiva e me encoraja para ser quem eu sou também. Então, muito obrigada por isso e desejo que tu viva esse dia com o coração bem alegre do jeito que tu é e o sorriso no rosto, porque ele é quem te representa todos os dias. Um beijo, te amo. Minha saudação ao Antônio Carlos Potric, também ao nosso vereador Gilfredo de Camilles, por esta iniciativa, vereador Camilles, de homenagear o Antônio Carlos Potric, um extensionista da Emater, um homem dedicado à agricultura familiar, ao meio rural, que muito ajudou na sua vida os agricultores, as agricultoras, é uma referência de trabalho para nós, inclusive na nossa vida também na área política. Por muitas vezes tive oportunidade de conversar e trocar ideias com o Antônio Carlos Potric, o Potric, como todos nós o conhecemos. Parabéns, vereador Camilles, por esta iniciativa de homenagear as pessoas, porque nada mais importante é do que reconhecer quem faz aquilo que deve ser feito em homenagear as pessoas pelas suas atitudes e pelas suas ações. Cidadão caxiense de agora em diante é você, Antônio Carlos Potric. Nosso reconhecimento e mais uma vez abraço, sucesso, saúde para todos. Muito obrigado por esta oportunidade de poder falar algumas palavras neste momento tão importante. Parabéns, Camilles, pelo teu trabalho e essa atitude. Antônio Carlos Potric, para a grande maioria Potric e para os íntimos Antônio. Você acabou de ouvir muitas manifestações de carinho, elogios, realizações pessoais, profissionais, e você é merecedor de tudo isso. Nós estivemos juntos, nós estamos juntos e nós permaneceremos juntos. E que a tua energia perdure pela vida fora e focada agora na PCB, que é uma nova empreitada e que ela seja cheia de realizações. Fique bem. Nesse momento, passo então a palavra ao senhor Antônio Carlos Potric, nosso mais recente cidadão caxiense. Boa noite a todos.
depois de tudo isso, é um pouco difícil até falar, mas vamos contar rapidamente. Eu prometo que no máximo umas 2 horas e pouco eu acabo com a minha conversa. Então, primeiramente quero cumprimentar então, o vereador de Camilhes, né, proponente dessa minha homenagem. Muito obrigado. Eu também sei da sua trajetória na Secretaria da Saúde do Estado, né, em Caxias do Sul. Nossa presidente da Câmara, tá, muito obrigado pela presença e que Deus acompanhe sempre o trabalho de vocês e que pense nas pessoas as quais estão do nosso lado. Meu amigo especial, Jorge Catusso, hoje eu represento o prefeito, o senhor Adiló. Para mim foi uma surpresa muito grande. O Catusso já conheceu, é meu vizinho, né? Inclusive meu vizinho lá de casa, né? É uma pessoa também que eu estimo muito, uma pessoa determinada, uma pessoa que o que faz, ele faz com o coração também, ele não deixa de fazer para beneficiar outras pessoas, afinal, ele é uma pessoa muito correta. E vocês todos que estão aqui, tá? Muito obrigado pela presença. Eu só quero saudar, então, a minha esposa, a Ilma, a Carolina, minha filha, a Lídia, minha filha, e o netinho que está chegando, muito obrigado, né? O meu genro, né? O Tiago, a minha irmã Noeli, o meu irmão João Albino, a minha sobrinha Letícia. Agora deu um branco, o João Albino e a Maristela, desculpe, Maristela, a emoção é grande, né? Mas também eu quero agradecer a presença, né, do Conselho Municipal dos Deficientes, né, o presidente do Conselho, o Luciano, que está aqui presente. Muito obrigado, Luciano, acompanhada pela secretária aí, que muito atua junto à Comissão de Acessibilidade. Né? Agradecer também a presença da dona Bernadette, né, que representa a PAI. Eu acho que o segmento também que merece todo o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa dedicação. Bom, tem o presidente, né, desculpe, agora me deu um branco o teu nome, mas só levanta o teu braço, é o presidente da Associação de Esporte e Paradesporto de Caxias do Sul. A presença, muito obrigado. E, enfim, eu acho que... senhor Vedelino, meu cunhado, desculpe, meu cunhado e a esposa... A Terezinha, o Edgar, né? O meu sobrinho, lá 2 irmãos também. Agora estou faltando um pouco de cabeça aqui, que estou perdido nos nomes, mas me perdoe, tá? Bom, falar de mim, fico meio constrangido, porque... Bom, começo então assim, dizendo, já foi colocado aqui, mas rapidamente, né? Então, em 53 eu nasci. E com 5 anos, eu fazia 5 anos de idade, só quero contar isso para vocês, eu então fui acometido pela polio, né, poliomielite. E na época, imagina, lá em Antagorda, né, ainda era distrito de Encantado, né, as condições, apesar de que a polio não tem, é irreversível. Mas enfim, né, em seguida, meu pai, minha mãe, minha tia... Né, me levaram para Porto Alegre, lá no Hospital Santo Antônio. Então lá eu fui recebido pelo Dr. Décio Martins Costa, né, e me lembro também que foi feita uma punção da coluna, né, para fazer esses exames. De lá para cá, então, minhas filhas também, né, já falei. Né? Então, de lá para cá, como criança, eu sempre fui... nunca tive problemas, tá, em me adaptar lá em Antagorda, né, porque tanto a minha família como a sociedade, lá meus amigos, meus coleguinhas de colégio, com 5 anos, imagina só, com 6 anos, né, sempre me acompanharam, sempre estiveram ao meu lado. E então, com 7 anos, né, eu coloquei um aparelho, né, aparelho ortopédico, e aí comecei a ambular com as bengalas e com esse aparelho. Mas antes, o meu pai, que eu quero citar, João Antônio Potric, a minha mãe, a dona Zoriolina Simão Potric, né, foram, assim, para mim, as pessoas, né, que me trouxeram hoje o que eu sou. Né? E a mãe sempre dizia, porque a minha mãe foi a minha primeira fisioterapeuta.
Eu acho que se ela estivesse viva, nós temos que dar o diploma para ela, porque tanta massagem que ela fez nas minhas pernas para tentar me recuperar, e usava o talco rosto, ela dizia, olha, se eu empilhar, vou fazer um prédio aí, uma árvore, um prédio de não sei quantos andares, né? Bom, então, de lá, também tenho passagens interessantes lá, a sociedade toda, a minha avó me levava, quando meus colegas iam tomar banho no rio, lá, né? Minha avó me levava, botava no cangote dela e me levava para o rio para mim poder entrar dentro do rio lá, né? Até o padre também me pegava, me botava no cangote e saía caminhar pela cidade, né? Padre Bruno foi o que me batizou, inclusive. Bom, aí então eu fiz o primário lá, o primário e o ginásio, na época era ginásio, né? Depois, então, eu fui para o 2º grau em Guaporé, né, e acabei ele em Passo Fundo, fazendo lá o 3º ano científico. E em 74, então, eu ingressei na Faculdade de Agronomia, né, e em 1977 eu me formei, e no ato da formatura eu fui juramentista, né, fiz o juramento lá em nome dos colegas. Né? Mas só quero contar o fato, assim, que para mim nunca tive problemas nenhum, né? E sempre interpretava todas as situações como uma oportunidade de mostrar, né, que a gente consegue levar para frente, né? Nunca vou esquecer uma aula de horticultura, são hortaliças, né? Aquela horta da faculdade lá de Passo Fundo, que era uma coisa lindíssima, né? Um solo preparado, fofo, né? Quem conhece a agricultura sabe o que é. Né? E quando eu estava entrando, então, no meio dos canteiros para a aula prática, né? Quando eu botei a bengala no chão, assim, para me afirmar, para dar o outro passo com outra bengala, essa bengala foi lá no chão. Eu fui com o punho no chão. Imagina a situação que fez. Aí eu tentei me afirmar com essa mão, com a esquerda, para subir à direita. Aí desceu a esquerda também. Então, imagina a minha posição que eu fiquei naquele momento lá. Então, foi uma gozação assim, bacana, né? Então, a gente leva isso com muito orgulho, né? E com muita alegria, né? Bom, minha atuação, então, na área da agronomia, né? Que em 81, em 78, comecei a trabalhar. Trabalhei em Alta Gorda, tinha uma empresa lá que era uma extensão do meu professor lá de Passo Fundo, Proplanta, que trabalhava, então, com planejamento, com crédito rural, né? Então, comecei a trabalhar junto ao Banco do Brasil e a Banrisul, né? Junto com a agricultura familiar, lá só existem agricultores familiares, né? E depois, também, nesse período que fiquei por lá, trabalhei muito também com reflorestamento, fazendo projeto para as indústrias das serrarias, né? E também desbaste, né? Que na época quem autorizava, tinha que fazer um projeto, e quem autorizava era o IBAMA naquela época, né? Então, depois, ainda nesse período, eu fui convidado para dar aula em Ilópolis, né? No colégio agrícola lá, né? Então, eu lecionei lá em Ilópolis, né? As matérias de culturas regionais e zootecnia. Foi assim, um prazer, assim, uma alegria muito grande, uma experiência muito grande, porque lá eu convivia com futuros técnicos agrícolas, que eram todos eles eram agricultores e pequenos agricultores. Então, isso também me ajudou a me fortalecer com as práticas do dia a dia da agronomia. Eu podia ter pensado em fazer uma pós-graduação e trabalhar na pesquisa ou mesmo no ensino, né? Mas eu optei, então, para fazer o concurso da Emater em 1981, né? E também eu passei. Vocês viram o depoimento aí do nosso presidente, o doutor Lino Rabo, foi o nosso primeiro presidente, né? E lá, então, inicialmente passamos por um pré-serviço, que não tem um colega aqui, o Vasco, que está aqui, mais outros colegas que agora não consigo identificar, né? Então, a partir desse treinamento, que foi os ensinamentos da metodologia para se trabalhar com os produtores. Não é a tecnologia, mas a metodologia para chegar na casa do agricultor e trabalhar e fazer as coisas andarem, né? Depois, aí, então, quando me designaram para atuar em Caxias, aí me propuseram para mim que eu ia assumir aqui a região, e Caxias, a região na área de cooperativismo e associativismo.
Tipo, presidente, eu não conheço muito, eu sou sócio lá da cooperativa Cotrisol de Soledade, né? Não, mas tu vai fazer um curso, então eu fiquei em Curitiba lá trabalhando, né? Aliás, participando do curso, que foi promovido pela Embrater, a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, na época, que comandava todo o sistema das Embrater do Brasil. Hoje não existe mais, as Embrater estão uma meia fracote, né? Porque quando eu vim para cá, o Vasco está aí, pode ser testemunha, se eu não me engano, nós éramos em 24, 25 no escritório municipal, entre técnicos agrícolas, médico veterinário, agrônomos, assistencionistas que trabalhavam com as mulheres, com a área social, não só com as mulheres, mas com a área social, secretária e a nossa faxineira, né? E então, veio para cá, Caxias, começou a trabalhar, né? E, claro, aqui o cooperativismo tem uma história um pouquinho... não teve, algumas não tiveram um final feliz, mas procuramos fazer o que era possível, né? E muitas delas não tinham naquela época, como hoje praticamente todas têm, né? O departamento técnico. Então fizemos, inclusive, uma ocasião, um convênio aí com várias cooperativas do vinho, onde os nossos técnicos, então, depois prestavam assistência técnica, né? E estava presente o nosso presidente Urlino. Depois, em 1987, então, assumi a chefia do escritório municipal, aí permaneci comandando não, mas final, junto com os colegas aqui em Caxias, né? E depois, em 1900, na época, nós chamamos de projetão, nós tínhamos um técnico agrícola em cada distrito. Hoje, eu não sei quantos tem no escritório de matéria, acho que 2 ou 3 pessoas. Nós éramos em 20 e pouco. 3, né? Hoje, e o que somos hoje, né? Comparado com o que éramos, né? Então, esses técnicos, da sexta-feira, eles se reuniam com a chefia e davam o relatório dos seus trabalhos e já programavam o que ia fazer na próxima semana. Foi uma coisa lindíssima. Mas nesse período também tinha a campanha da polio, né? Eu me lembro muito bem que a Emater, na época, ela participava, ela emprestava o veículo e o funcionário para levar os funcionários da Secretaria de Saúde para fazer a vacina. E o meu primeiro município que fui foi em Vila Oliva. No inverno, com fusqueta, que os farol mais ou menos dava para chegar daqui ali na frente, né? Choveu no retorno com Serração, imagine. Depois fui na Forqueta e outros locais aí, né? E também nessa época, né, depois em 1989, né, foi criado o escritório regional aqui da Emater, né? E aí o presidente, na época, me convidou para ser o gerente. Aí a gente, então, organizou o escritório, onde hoje é o Hospital Geral. Né? Lá tinha o comando Departamento de Comércio Mecanizado da Secretaria da Agricultura. Entramos lá junto com a parceria deles, né? E se estabelecemos lá para não estar pagando aluguel, né? Tudo pensando assim sempre na economia e fazer as coisas com o que a gente tinha, né? Depois, então, disso aí, eu fiquei, então, até 2000, né? E em 2001, então, trocou a gerência, né? Então, eu fui designado eu pedi para ser transferido para a Estrela e fui designado lá para ser supervisor. E ainda tinha o pai e a mãe, então eu queria estar mais próximo deles. Fiquei lá até 84, me chamaram de volta para ser subgerente, depois passei a ser gerente, né? E terminando minha carreira na Emater, né, que a gente acompanhava e fazia eventos e encontros com senhoras, com artesanato, com alimentação, era uma coisa assim espetacular, né? Então, finalmente, da minha lida na Emater, fiquei como supervisor regional aqui em Caxias. E quis o destino que, infelizmente, dentro da própria Emater, né, eu sofri um acidente, né, de trabalho, né, que eu estava chegando no escritório, subindo os degraus lá do escritório lá, que não tinha acessibilidade até hoje, inclusive, né? Eu caí, aí rompi os maguitos, e aí fiz fisioterapia, e o médico, tem que te aposentar, vamos ver com o INSS, e finalmente o INSS me aposentou. Aí eu comecei a ambular, comecei a andar com a cadeira de roda. Mas antes disso também, nesse período todo, aí, em 84, a Associação dos Agrônomos aqui, que está presente um ex-presidente, tem mais colegas aí, né, era a IANE, né, a Associação da Equação Superior do Nordeste, era muito grande, né? Então Bento Gonçalves e Caxias propuseram então a separação. E aconteceu então, né, e eu fui o primeiro presidente.
né? E aí também eu fui homenageado pela associação como engenheiro agrônomo do ano, prestando para os prestígios prestados para a comunidade né? E para a associação. E aí o anterior presidente, ao qual nós nos separamos, né, colega também, inclusive da Emater, hoje já está lá com Deus, né? Ele disse assim, olha, nós vamos nos separar para nos unirmos mais. Então ficou meio assim, separar para unir, mas tudo bem. Então essa foi minha trajetória na Emater. Então, como aposentado, né, aí realmente eu senti, né, aí que eu me senti como deficiente físico. Aí foi assim, uma coisa que me chocou, vamos dizer assim, né? Porque não, imagina com cadeira de roda, tu sair por aí, né, de Camilhes, Catuço, né, Marisol, nessas nossas calçadas, né, se sobe e desce e tal, né? Mas, graças a Deus, eu consegui comprar um triciclo, um quadriciclo, já me conhece aqui, tá? E aí começamos, então, a se dedicar, né, exatamente sobre essa questão dos deficientes de Caxias. O apoio do de Camilles é incondicional, ele falou que ele criou, inclusive, essa comissão especial, né? E já estive, inclusive, conversando com ele a respeito disso, né? E agora, então, estou também junto com o nosso presidente, mas antes disso, desculpe, antes disso, eu tenho me esquecendo, eu não posso esquecer. Eu acho que me corrija aí o nosso, deixa eu ver aqui, onde é que está aqui, eu me dei um branco de novo. Giovanni Capra, que está aqui, né? Que é presidente da associação lá de Farroupilha, né? Então, eu e a Ilma, e o Gilberto Adame e a Esther, que são peregrinos, eles, eu acompanhei a Ilma num evento em Aracaju sobre o presente brasileiro, o evento brasileiro dos Amigos de Compostela. Tá? E aí o Gilberto e a Esther foram apresentar lá o caminho de Caravaggio a Caravaggio. Aí eu disse assim, Gilberto, e nós deficientes, quando é que nós vamos ter a oportunidade de ter alguma coisa nesse sentido? Diz ele, vamos fazer Caravaggio. Digo, vamos. Mas claro que Caravaggio são 170, 180 quilômetros. 200 quilômetros, né? E aí, então reduzimos, lógico, né, para Farroupilha, lá na estrada do Romero, e aí que o Giovanni, né, entrou de corpo e alma lá com a Associação de Farroupilha, que hoje praticamente está no comando deles, né, essa romaria, e fizemos a primeira, fizemos a segunda, né, e nós íamos fazer essa terceira esse ano, mas em função das enchentes, aí, dos estragos que deu, nós se solidarizamos pelas pessoas, né, que foram atingidas e cancelamos. Mas ela está no calendário oficial das romarias de Caravaggio, isso que é importante, né? E assim, e na primeira romaria, a segunda também, a Ilma, ela sempre leva minha cadeira de roda aqui, leva uma Nossa Senhora, enfeita a Nossa Senhora, chegava o pessoal até meio que, não vou dizer brigar, mas querendo conduzir a Nossa Senhora, né? Então, muito bonito, eu acho que isso Giovanni, temos certeza que vamos agradecer mais ainda. O Giovanni já fez a minha divulgação, aí muito obrigado, Giovanni, né? Então, agora retornando então à questão da acessibilidade, né? Então, faço parte hoje junto com o Luciano, no Conselho Municipal dos Deficientes, como suplente, representando a nossa Associação dos Deficientes, a AADP, Associação Atlética de Esportes para Desporto, né? Então, aí a gente tem a oportunidade de discutir bastante. A Lucélia é nossa que sempre coordena as reuniões, né? Eu disse, Lucélia, vamos tentar transformar a nossa comissão aí, né? Nosso conselho em deliberativo, não consultivo. Mas toma um caminho para chegar lá, né? Então, a gente está ali agora também, fui convidado, né, para fazer parte da comissão que está organizando Conferência. A Conferência Municipal dos Deficientes Físicos vai ser na UCS agora em novembro.
Então, já conseguiu algumas empresas que vão colaborar também conosco, né? Vai ser muito bacana e nós queremos botar mais de 200 pessoas lá. Então, já de mão, convido a presidente da Câmara de Cabiles e transfira isso para os demais vereadores para se fazerem presente, para estimular e para sentir a necessidade e a demanda dos deficientes, né? Porque eu acho que realmente é só acompanhando para entender. Eu até entendo em algumas situações que existe alguma dificuldade, mas o brabo é quando os caras viram as costas e fazem conta que não nos veem e não querem fazer nada. Aí é terrível, né? E aí, então, pessoal, eu assim, falando assim, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas a emoção é muito grande, né? Eu quero dizer que eu ainda tenho desafios aí pela frente, né? E esses desafios... algumas conquistas que eu estou pensando, assim, já falei para o Decabiles, já falei para o governo municipal e próximo governo vai ser contratado também, né, de que a gente tenha no espaço na Maesa, né, um local, né, com uma quadra poliesportiva adaptada, onde os deficientes físicos podem ir lá, né, fazer esporte, porque eu vi isso em Aracaju, né, de uma associação, lá, na verdade é uma ONG, né, é Acesso ao Mar. É impressionante, né, assim, o que tu vê, o envolvimento, e o pessoal que trabalha ali que estão aí dando apoio, é tudo voluntários, né? Então recebe, leva para o mar, vai de caiaque, vai daquelas cadeiras flutuantes, vai naquela calçada de 5 km com triciclo, jogando basquete na areia, sentado. A Elba ajudava a devolver a bola para os cadeirantes, que jogavam basquete. Então nós temos que ter uma coisa aqui. E aí nós podíamos agregar todos, né? Todas as associações. Né? E aí nós podemos, inclusive, pensar em que isso se torne... A gente pode fazer um contato depois com as universidades e se pode botar lá estagiários, né? Na área de educação física, na área de fisioterapeuta e outros mais, né? Para que se tenha aí um esporte, um lazer, recreação, né? Deixa eu ver aqui... E simulando os estudantes, né, desta área, então, né, fisioterapeutas, etc., através, então, e também que organizar, então, ali uma entidade que administre isso aí, para não ficar só no poder público, né, que possa, alguma coisa assim, uma associação, sei lá, uma ONG, sem fins lucrativos, né, que possa, então, buscar recursos, porque recursos hoje tem tanto municipais, né, como estaduais e como federais, e são grandes, não é pouca coisa que tem, né, para poder fazer toda essa questão aí, né? Bom, então, para encerrar, né, eu quero dizer muito obrigado a todos os vereadores, Marisol, né, em especial o vereador Decabiles, né, quero agradecer a presença do Catuso, representando o prefeito, e todos vocês que estão aqui, muito obrigado, e estamos juntos, né? Estamos juntos. Eu vou continuar. Meu desafio é esse aí, continuar. Eu não posso parar. Se eu parar, não sei como é que vai ser. Aí vou incomodar muito a dona Eva, porque a Lídia já está fora de casa, a Carol está já indo para fora, entendeu? Então, aí vai ser ela, tá? Muito obrigado, uma boa noite, e vamos depois aí um coquetelzinho, tá? Obrigado, presidente. Que lindo ouvir o nosso mais recente cidadão caxiense. Acho que foi a Lídia que falou, será? Da oportunidade de conviver e aprender, né? Nós também temos, muito menos do que vocês, mas nós aqui diariamente, assim, todas as vezes que a gente consegue conversar, a gente tem essa oportunidade de aprender, de conviver, de entender um pouco mais, né? E nós estamos muito abertos a isso, a aprender cada dia um pouquinho mais, a ter um olhar diferente, um olhar de empatia para todos. Então, estamos muito felizes. E sabemos que esse título de cidadão caxiense é uma homenagem para ti, Patrick, mas é um reconhecimento da nossa gratidão, porque Caxias tem orgulho de ter um cidadão caxiense tão ativo efetivamente. Então, nos desculpem, Antagorda, agora ele é nosso. Gente, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente quer agradecer a participação da família, Ilma, Carolina, Lídia, todos, né, os já citados, irmãos, sobrinhos, quanta gente querida que gosta tanto.
do Potric, que veio aqui, ou que mandou o seu vídeo, né? Ou que está torcendo também e está feliz com esse momento de homenagem. A gente quer agradecer a todos vocês pela presença, pela participação aqui conosco. Em nome dessa casa, vereador Camilles, parabéns mais uma vez por reconhecer alguém que é tão importante para a cidade, para a família, como a gente já viu, obviamente, para os amigos, para a Emater, para todos, né, para todos os passos que ele já conquistou, mas também é muito importante para nós, como Poder Legislativo, por tudo que ele nos ensina sempre, a cada visita, ele nos ensina muito aqui. Para encerrar, isso é de praxe, faz parte do nosso roteiro. Como nós temos um cidadão caxiense, a gente encerra com o hino de Caxias do Sul. Eu convido a todos, então, para que em posição de respeito cantemos, acompanhemos o hino de Caxias. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Parabéns, gratidão ao nosso mais recente cidadão caxiense.